Cheguei, torcedor do Fortaleza, que acompanha o nosso Fortaleza Cast toda semana com o primeiro Fortaleza Cast do ano de 2024. E a gente vai debater sobre muitas coisas importantes no ano do Fortaleza, claro. Rapaz, tem muito desafio vindo aí em 2024 para o Leão do PC e a gente vai debater sobre tudo isso, sobre o que esperar do Fortaleza em cada competição, sobre investimento, sobre contratação, quanto que o Leão deve investir, o quanto que falta, o que precisa melhorar, enfim, um geralzão desse 2024 para quando chegar lá no final da temporada a gente fazer outro episódio debatendo o que é que deu certo, o que é que não deu, como a gente também fez em 2023. E para enriquecer essa conversa, eu tive que chamar, claro, os dois melhores comentaristas que temos na nossa casa, né? Os dois melhores, ninguém melhor do que eles, André Almeida e Breno Rebouças, para comentar aqui, falar sobre o Fortaleza, comentar sobre a expectativa de 2024, analisar muita coisa que tem para ser analisada, e eles nunca erram, né? Eles sempre estão certos, eles são os melhores. Então, muito feliz de receber vocês dois aqui no primeiro Fortaleza Cast do ano, pessoal. Depois dessa conferência caiu, viu, Pix? Depois Já do Pix, chegou aqui, já chegou aqui. se deu Vai dar tudo certo. André, por favor. Não, o Breno já resumiu. O Pix aí tá tudo certo, tá tudo em dia, mas tudo bem, né, Martíssima? Prazer estar aqui com você no Fortaleza Cast, com o Brenão, com o torcedor tricolor. Como você bem disse, se os últimos momentos de 2023 eram de retrospectiva, de avaliação, de olhar o que deu certo, o que deu errado, o que precisa ser corrigido, agora o ano já começou, e já começou para valer, ainda não tem bola rolando, mas nos bastidores Fortaleza já está se movimentando tem tempo e é momento de olhar para frente, de olhar os desafios que virão. Tem uma disputa inédita de um hexacampeonato que pode ser histórico. Fortaleza tentando voltar a conquistar também a Copa do Nordeste, que vai ser dificílima nesse ano. Sim. Com o Bahia tendo altos investimentos, o Vitória de volta à Série A, o Ceará tentando ser campeão novamente, é o atual campeão, defendendo o título, o Sport que vem com um time que está montando bem interessante, enfim. E o Fortaleza que volta a participar da Copa do Brasil desde o seu início, desde a primeira fase. Então, em fevereiro, o Fortaleza já joga pela Copa do Brasil. Exatamente, já está batendo na porta. Exatamente, além de Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, obviamente, mas tem muita coisa para a gente olhar para frente, projetando. E sem dúvida que esse Fortaleza Cast vai ser muito importante para o torcedor ter também um panorama, uma percepção dos próximos desafios. Percepção geral, não é, Breno? Porque o torcedor fica muito ansioso nesse período de bola parada. Claro, tem mercado rolando, tem muita coisa acontecendo também nos bastidores. Mas o torcedor gosta mesmo e quer mesmo é falar de futebol, de bola rolando, de vitória, de expectativa, de título. E aí a gente veio debater um pouquinho sobre isso aqui no Fortaleza Cast também, já olhando para 2024. Olhando para 2024, que é uma situação onde os próprios dirigentes do Fortaleza já falaram que vai ser um ano muito difícil, especialmente falando em Brasileiro Série A. Porque a gente vai estar vendo já a movimentação de mercado de muitas equipes que concorrem com o Fortaleza na Série A, com agressividade no mercado, com dinheiro injetado por parceiros de SAF. Então, o brasileiro vai ser, sem dúvida, algum momento mais difícil do Fortaleza na temporada. Mas no começo do ano tem essa situação da possibilidade de conquistar um Hexa, que se o Fortaleza deixar passar, vai ter que esperar muito de novo para chegar, porque mesmo que ele venha a ganhar, digamos que ele não ganhe esse ano e venha a ganhar os próximos anos, ainda tem que esperar 5 anos para ter de novo a a possibilidade possibilidade de ser um Hexa. Então, é uma responsabilidade também, fica aquela... Não aquela pressão, mas fica aquela situação de, olha, eu não posso deixar passar isso aqui, porque é uma coisa inédita e eu posso demorar muito para construir novamente essa situação. Ninguém nunca conseguiu, Ninguém né? nunca conseguiu, Exatamente. né? Na Copa do Brasil, você tem um Bahia que, com o Grupo Copa do City, Nordeste. da Copa do Nordeste, você tem um Bahia com o Grupo City que vem aí com uma pinta de favorito, mas o Fortaleza, como sempre, é um dos times que são apontados como possíveis finalistas para tentar desbancar também, e existe hoje uma diferença. O que o Bahia vai ter de orçamento para investir só no futebol é mais que o orçamento do Fortaleza todo. Então, tem essa situação. Na Copa do Brasil, tentar ir um pouco mais distante, porque em 23 caiu rápido para o Palmeiras. A gente entendeu pelo adversário, pela situação que o time estava envolvido na Sul-Americana, mas o Fortaleza tem perspectiva de ir mais além com o Vojvoda, já fez isso 2 vezes. E a própria Copa Sul-Americana, que foi uma das frustrações maiores do torcedor, porque o título estava na mão e escorreu naquela disputa de pênaltis, né? E o torcedor
criou gosto por chegar numa disputa de competição internacional, de lutar por título de competição internacional. E a cobrança vai ser diferente. Esse ano, você pode ter certeza que o torcedor vai ver o Fortaleza entrar na Sul-Americana, mas ele vai querer mais, porque ele já viu o time chegar na final. Então, é um ano que o sarrafo está muito alto, a expectativa do torcedor está alta e que o Vojvoda vai ter que tentar se desdobrar para entregar novamente alguma coisa diferente ou a mais do que o que ele vem fazendo todos os anos. Ele tem conseguido, cada ano, superar e entregar alguma coisa a mais. O que ele pode fazer dessa vez? Ainda não tem um orçamento tão gigante quanto esses times que têm parceiros de SAF. É um desafio tanto. É um desafio, Brani, você já falou do orçamento, do investimento. O Fortaleza divulgou já o orçamento para 2024, que é de 258 milhões de reais. Para o futebol serão destinados 112 milhões de reais, exclusivos só para essa parte do futebol, que vai ser ali comandada pela SAF. É suficiente esse orçamento para 2024, tendo em vista tudo isso que o Breno falou, de tipo, olha, tem o Bahia aí vindo, já agora, né? Nem falando em brasileiro ainda não, já na Copa do Nordeste já tem essa pedreira que é o Bahia, aí no Campeonato Brasileiro, o Botafogo que já tá... O Fortaleza estava fechado com o zagueiro com o Barbosa, aí o Botafogo vai lá e agora a situação já está outra coisa. Então, o dinheiro que esses outros times estão oferecendo, eles são muito atraentes. Ainda mais o futebol de hoje em dia, inflacionado, e em que o jogador, ele às vezes opta pela oferta financeira acima de um projeto, de qualquer outra coisa. Mas, enfim, esse orçamento, ele é suficiente? Tendo em vista todo esse contexto do futebol brasileiro hoje? Marta, antes de avaliar se é suficiente ou não, é importante a gente deixar muito claro para o torcedor que a realidade do Fortaleza ela é completamente diferente do Bahia, por exemplo. Porque às vezes o torcedor vê, o Bahia está contratando, tudo bem que tem um grupo City e tudo, mas o Fortaleza poderia ir lá e tentar jogadores de patamar similar, etc. 112 milhões, você falou, pro futebol, né? Isso. Que o Fortaleza tem voltados para o custo anual do seu departamento de futebol inteiro. Isso não é dinheiro só para contratar, não. Isso envolve salários, envolve bonificações, enfim, comissão técnica. Para você ter uma noção, o Bahia, ele tem só para contratar jogadores mais de 200 milhões de reais. Então, só para dar uma noção para o torcedor de como a realidade é completamente diferente. E de como era de fato necessário o Fortaleza ter virado SAF. Sim, para tentar... E que foi um passo muito importante que foi dado agora em 2023, que a gente vai começar a ver os frutos disso em 2024. O Vasco não é um time que vai disputar a Copa do Nordeste, mas permaneceu na Série A também, é outra SAF. O Vasco vai ter 250 milhões só para contratar jogadores, só para botar na mão do Alexandre Matos, vai lá no mercado para buscar reforços. Então, é um mercado muito, até desleal. A competitividade, ela é cruel. Então, qual é o grande trunfo do Fortaleza? Precisa ser criativo, aposta na continuidade de trabalho do Vojvoda, aposta num projeto, de fato, esportivo, que é um caso de sucesso no futebol brasileiro, e de fato é. Na base do time que já foi montado. O Fortaleza quando se fala, essa palavra está muito na moda, né? Projeto, o jogador foi para tal clube por causa do projeto. O treinador escolheu tal clube por causa do projeto. Mas o Fortaleza, de fato, tem um projeto sólido e sustentável, que está em crescimento ano após ano. Primeiro, fazer essa contextualização, que acho que é importante para o torcedor, de que essa é a realidade do Fortaleza. Segundo, se é suficiente ou não para o que o 2024 vai exigir, a gente só vai saber com o tempo. Mas, com certeza, o Fortaleza se preparou para chegar nesse momento com um elenco já que mantém a base, que mantém a espinha dorsal do ano passado. Se ele não pode ir ao mercado para fazer 7, 8, 9 contratações bombásticas, ele pelo menos mantém os seus principais destaques, mantém Lucero, mantém Caleb, você mantém Brits, o Tinga, Bruno Pacheco, teve até o assédio recente do São Paulo, mas acredito que permaneça. Tem a situação Pikachu, do Caio Alexandre, comprado. mas mantém o Pikachu, traz o Moisés de volta, que é um jogador que todo mundo já conhece. O Lucero, enfim, já falei, mas é uma peça muito importante. Então o Fortaleza começa o ano já configurado. Ele não vai passar por uma reconfiguração. Não é aquele time desmontado, em que terminou o ano, vendeu o jogador para tal. Não, a base do Fortaleza, ela se mantém a mesma. Ela se manteve. Então, aí você vai ao mercado para fazer reforços, para trazer reforços pontuais. Então, acho que se vai ser suficiente o dinheiro ou não, eu não sei. Mas que o Fortaleza, pelo menos, ele construiu um alicerce para chegar a esse momento em que tem adversários com muito mais bala na agulha e ele tem alguns elementos, alguns argumentos para argumentar contra esses adversários, isso aí ele teve.
Então ele pelo menos se preparou para chegar num momento de maior competitividade, de um mercado mais aquecido, pelo menos tendo também os seus trunfos, as suas cartas na manga. Exatamente. Mas a gente também tem informação, né, de que, Breno, o Fortaleza quer fazer uma captação de mais dinheiro, já usando a SAF como um meio para conseguir isso. Mas ainda não está na mesa vender ações. Isso. Pelo menos até o momento. E como é que vai conseguir isso? Vai conseguir por meio de empréstimo, por meio de linhas de crédito, e o valor é de 45 milhões. A gente já debateu isso também durante os nossos programas. Mas, Breno, você acha que também já em 2024 a diretoria do Fortaleza, a SAF, já poderia pensar em vender alguma porcentagem das ações do Fortaleza já esse ano? Primeiro a gente tem que pensar, tem que se questionar esses 45 milhões que o Fortaleza pensa em captar. Está previsto lá, desde que o clube aprovou o orçamento. Está lá a previsão, a necessidade de captar 45 milhões. Esse dinheiro vem para quê? Ele vem só para contratar? Ele vem para ampliar a folha? Ele vem só para o futebol? Eu acredito que ele venha só para o futebol porque é por meio da SAF e a SAF foi constituída para gerir o futebol. Sim, exatamente. Mas assim, qual é a utilidade desses 45 milhões? Se for só para contratar, é um valor interessante porque o Fortaleza pode ir para o mercado pensando um pouquinho mais alto que algumas peças específicas, mas ainda assim não é um valor que ele consiga concorrer com o que o André falou de 200 longe. Quantos milhões? 200 e? Só o Vasco é 250. 250. O Bahia mais de 200. Porque se você somar 45 com 112, você vai ter aí 157. Ainda é pouco. Ainda é pouco na frente do que Vasco tem, do que Bahia tem e do que outras equipes vão ter para fazer contratação. Mas deixa um pouquinho mais competitivo. E é esse o discurso da diretoria do Fortaleza. Fazer a SAF para continuar sendo competitivo, para não ficar tanto para trás. Porque é muito diferente você ter um parceiro como o Grupo City por trás, como a 777 Partners, como qualquer outro parceiro que esses clubes têm de SAF, mas com a diferença de que eles controlam o clube. E o Fortaleza não quer perder o seu clube. Aliás, me parece que no estatuto que foi feito, é até proibido que o clube perca esse controle nesse primeiro momento, de vender mais de 50%. Então, eu vejo muito torcedor dizendo assim, tem que vender e tudo mais, mas você tem que lembrar essa situação. Ninguém vai aportar tanto dinheiro assim se não tiver o controle. E o Fortaleza não quer perder o controle nesse momento, exatamente. porque eu acho que está muito certo. Acho que o Fortaleza vinha conseguindo e vem conseguindo nos últimos anos se sobressair, mesmo tendo uma receita inferior aos seus concorrentes. E olha que a receita geralmente tem superado o que eles projetam. Sim. O Fortaleza está projetando aí 258 milhões, ele pode arrecadar muito mais que isso, como aconteceu em 2023. Foi até conservador, né? Exato. Foi muito conservador. Então, o torcedor tem que lembrar disso. O Fortaleza não quer perder esse controle e para você ter um investimento desse naipe que a gente está conversando aqui, que Bahia e Vasco tem, você tem que perder o controle da equipe. Então não vai chegar. Também não é para esperar que você, vou vender 15% aqui de ações da e o cara SAF vai e o cara vai milhões. botar... Não vai acontecer. Tá aqui, toma aqui 250 milhões para você contratar jogador. Isso não vai acontecer. E aí é isso que o torcedor tem que ter essa consciência. Eu acho que o Fortaleza pode até pensar em abrir algum tipo de venda já esse ano, mas no primeiro momento, se a questão, se ele pode fazer isso de outra maneira, emissão de debêntures e questão de empréstimo, linha de crédito, e ele tem como na arrecadação sempre supera pagar isso, se a ideia dele ainda apenas se equiparar, mas não chegar... Não ficar igual a essas demais equipes, ele pode manter com outras situações. Acho que a SAF ela é uma possibilidade que abre para o Fortaleza um leque de opções do que ele pode fazer. Ele pode vender ou abrir para porcentagens pequenas para que os torcedores possam comprar, como eles já tinham essa ideia, ou buscar alguém que venda só uma parte. Acho que pode sim, a SAF está aí para isso. Vai depender muito do que o Fortaleza vai poder apresentar dentro de campo, mantendo essa base que você comentou, com as peças que vão chegar e o desempenho do time em campo. Se o Fortaleza não for bem de desempenho, ele vai ter que gastar mais e para gastar mais ele vai ter que arrecadar mais. Isso vai depender muito do campo, está muito ligado à bola, está muito ligado ao que o time faz. Que a temporada de 2024 é muito importante, exato, porque vai ser a primeira do Fortaleza como SAF, e caso aconteça isso de, não foi tão bem assim, a gente vai ter que gastar mais, a SAF pode ser acionada nesse sentido de venda. Acho até que esses 45 de captação não vão ser feitos agora. Eles vão deixar passar um pouco de tempo para observar. Um tempinho para saber o que está acontecendo, porque, mapear. Por enquanto, tudo que está acontecendo está dentro do orçamento do time. Exatamente. Se você sentir a necessidade mais na frente, e no brasileiro eu acho que vai sentir, de você buscar outras peças para encorpar e deixar o time mais parecido com os demais, essa é a carta na manga que você tem na SAF. E até porque acontecem imprevistos no futebol. Uma lesão, como a gente viu que aconteceu no ano passado, o João Ricardo se lesionou, o Hércules se lesionou, o Pedro Rocha se lesionou. Lesão
jogadores que saem, como teve a venda do Moisés. Claro que aí tem um retorno financeiro para o clube também, mas enfim, acontece esse tipo de... Mas você teve que buscar o Machuca, que aí foi um outro Que foi- investimento. Você ganhou por conta da venda do Exatamente. Moisés, mas você teve que repor tecnicamente e comprar Exato. tanto jogador. E ainda tem uma outra situação importante. Quando você vai atrás de captação, que você traz esse dinheiro, essa grana, você tem que dar certo em campo, porque se não der, você ainda tem que devolver esse dinheiro para alguém. Exatamente. Ou para o investidor, ou para o banco, ou seja lá, onde foi que você pegou esse dinheiro. Ninguém vai dar 40, 50, 100 milhões da Fortaleza. Importante deixar Esse isso dinheiro claro vai, também. mas esse dinheiro volta. É. Então, Quando você vai lá no banco, você faz um empréstimo, você tem que pagar o que ele a SAF destinou. é a maneira de você achar mais dinheiro, de você aumentar a receita, mas a gestão é que vai definir se esse dinheiro vai ser bem gasto ou não, até para que você tenha condições de depois devolver esse dinheiro. Porque quem está investindo vai querer alguma coisa depois. É, com certeza. E a gente já falou um pouquinho aqui sobre a questão do elenco do Fortaleza, como já está bem montado para 2024. A base inteira ficou. Só o Guilherme, que era um jogador que atuava, mas terminou como titular, que não permanece. Pode sair o Caio Alexandre, mas a gente está muito definido esse caso ainda do Caio, se sai ou não. Em questão de contratações, a gente sabe que vão vir no máximo 5 nomes nessa janela para o Fortaleza no mercado. A gente já sabe que vai vir o Moisés, o goleiro Santos também. O Barbosa é aquela coisa. Mas se não for ele, vai ser outro zagueiro. Se não for, ele vai ser outro zagueiro. E tem um meio campista, camisa 10 também, é o nome do Luquinhas do New York, que está sendo muito especulado. E caso o Caio saia, vai vir um volante. Vocês acham suficiente? Vocês acham que não? Isso aqui, de fato, é o que o Fortaleza precisa para 2024? Isso aqui vai segurar as pontas? Olha, para um primeiro momento, provavelmente sim. É suficiente, porque vale lembrar, o Fortaleza quer um meia camisa 10. Acredito que, você falou da situação do Luquinhas, acredito que vem um jogador, de todo modo, para elevar o nível em comparação ao que se tinha no ano passado, mas vale lembrar que você tem um Caleb. Esse jogador vem para disputar a posição com o Caleb. Sim. E eu acho importante pontuar, só desculpa te interromper, André, porque tem que vir um meia que de fato possa se igualar ou superar o nível do Caleb, porque a gente viu quanto Pra que ter o Caleb competitividade. sofreu com lesão Sim. no ano passado. Então vai que isso se repita. Se bem que o Fortaleza está estruturando melhor também o seu setor de fisiologia, de fisioterapia, está fazendo toda até obra nova que vai ter lá no PC, mas enfim, é importante também ver esse contexto. Até sobre o Caleb especificamente, Marta, um detalhe importante, o ano de 2023 foi o que o Caleb mais teve jogos na carreira dele. Sim, mesmo lesionado. Mesmo lesionado. E acho que até talvez isso tenha pesado, porque ele nunca foi submetido a uma carga tão intensa de jogos num curto espaço como ele teve no Fortaleza. Uhum. E é um jogador ainda de 23 anos, vale lembrar, é um cara jovem. Teve seus momentos no Atlético Mineiro, mas não como protagonista, não exerceu uma titularidade absoluta em nenhum momento, entrava em momentos mais esporádicos, no segundo tempo dos jogos, enfim, no Fortaleza ele assume, principalmente na reta final do ano, um protagonismo bem maior, que é o que se espera que ele continue exercendo no ano de 2024. Então, acredito que o Fortaleza vai preparar melhor também o Caleb para esse ano, justamente porque ele foi no ano passado submetido a uma carga muito intensa de jogos. Algo similar ao que aconteceu com o Hércules também. Em 2022, o Hércules às vezes não era titular, o torcedor não entendia, mas porque ele vinha de um nível físico de exigência bem diferente ao que ele estava sendo submetido na Série A, jogou Libertadores, enfim. Mas sobre a questão de contratações, você perguntou se seria o suficiente, acho que as posições elas são claramente necessárias. E aí você poderia imaginar, dá para trazer um lateral direito para ser mais competitivo com o Tinga, porque o Dudu é bom jogador, mas o Dudu ele não emplacou também, sofreu com lesões. Será que ele é o lateral que vai elevar a competitividade naquele setor? Tem torcedor que tem dúvida. No ataque, você tem Lucero e Galhardo. Beleza, 2 bons jogadores, mas são muitos jogos ao longo do ano. Quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 não tem nenhum. Então, é necessário ter mais um para você ter 3, e tendo 3 você tem 2. Você pode perder um por lesão, por suspensão eventualmente. Enfim, é uma questão que eu vejo que o Fortaleza vai ter que avaliar. Então, fazia, além do que você pontuou, essas 2 ponderações. Olharia lateral direita com um pouquinho mais de atenção, porque o Dudu em 2023 não passou confiança como um substituto ao Tinga. E no ataque, não em termos técnicos, em termos de qualidade, questionando Lucero e Galhardo, não. Mas em termos de quantidade mesmo, porque são muitos jogos
E a gente sabe que lesões, suspensões irão acontecer ao longo do ano. E essa posição de camisa 9 especificamente é crucial, é chave. Se você tirar hoje Galhardo e Lucero, no elenco do Fortaleza, Não tem. não tem. Eu acho que, de fato, o Fortaleza pode esperar um pouco mais, porque o brasileiro, que eu acho que quando chegar nesse momento de brasileiro, Sul-Americana. passando da fase de grupos da Sul-Americana para o mata-mata e tendo Copa do Brasil ainda, vai ficar mais complicado. E aí você realmente pode precisar de mais peças para rodar mais o elenco. Nesse primeiro momento, onde você tem o estadual e a Copa do Nordeste, basicamente, por mais que o Fortaleza comece na primeira fase da Copa do Brasil, mas é mais espaçada, eu acho que essas peças que a gente citou antes, elas são suficientes. Mas para o brasileiro eu também traria alguém para ser pelo menos uma sombra para o Tinga. Acho que o Tinga precisa ter um cara que compita com ele ali melhor, consiga disputar a posição com o Tinga de maneira mais acirrada. Não vejo o Dudu fazendo isso. Na esquerda, o Escobar, eu acho que ele não foi tão abaixo quanto o Dudu, mas eu também vejo que o Bruno Pacheco é muito absoluto. E eu acho que ele precisava ter também uma concorrência um pouco mais forte. Não fez sombra no Pacheco. Não fez. Escobar. Eu acho que o Escobar Isso ele foi melhor do que o Dudu, mas você precisava ter um cara que incomodasse um pouco mais. Porque se você tem um cara da qualidade do Pacheco, você tem um cara parecido com ele, você tem um lado muito forte ali pela esquerda. Da mesma forma pela direita. O Tinga é um cara que na direita o torcedor conhece, sabe o que ele entrega, sabe do potencial que ele tem, mas o Tinga foi um dos caras que mais jogou. O Tinga sentiu o cansaço. Demais. Ele disse na entrevista que ele falou pra gente que o quanto ele sentiu. Você precisa de um cara do nível dele ali pela direita. E até que você tem o Brites quando necessário, mas aí você desfalca a zaga. E o Brites é um cara que é muito importante para a zaga também. Então eu acho que o Fortaleza precisa pelo menos de mais um lateral. E seria para a direita, que eu acho que o Dudu ele ficou mais abaixo do que o Escobar. Mas se pudesse trazer dois, acho que seria interessante. Talvez lá para frente, mais para perto do brasileiro. E no meio de campo, quanto mais opções você tiver, melhor. Então o Fortaleza poderia pensar em mais um cara que jogasse ali ou como volante ou como meia, até que pudesse fazer as funções diferentes no meio, porque a gente viu que o Fortaleza tinha muitos volantes esse ano e no final ainda ficou escasso, porque o Zanocelo não conseguiu engrenar, você perdeu o Hércules e ele ficava ali entre o Zé Wellison e o Caio, às vezes E o o Sacha Lucas Sacha entrava um pouco, o Pedro Augusto também não engrenou, então E você para vê. 2024 chega ainda mais com desconfiança Exatamente. no torcedor. Então, assim, um espaço de campo que tem muita movimentação, que você pode perder os atletas ali facilmente e você tem que ter banco à altura. Então, se ele pudesse trazer mais uma peça, eu acho que seria interessante. Repito, talvez não para agora, nesse primeiro momento, mas pelo menos na segunda janela. A questão de mais um centroavante, eu concordo com o André. O Romero entrou algumas vezes na reta final. Sim. Não foram poucas vezes também que ele entrou. Ele participava mesmo. Na reta Final final, da não. Sul-Americana, ele entrou no lugar Exato, eu digo não nos últimos jogos, mas já no segundo semestre. Sim, no Ele segundo participou semestre, bastante, mesmo você tendo o Galhardo e você tendo o Lucero. Então, às vezes é interessante você ter uma peça. Sabe, talvez não precise ser um cara do mesmo patamar Até deles porque financeiramente falando. o Vojvoda usou bastante também, bastante não, mas usou em algumas oportunidades o Galhardo não como centroavante, mas afastado um pouquinho como um homem mais ali do meio campo, um Exato. meio atacante. Então, Que ele também sabe fazer essa função. Talvez você não precise investir o que você investe no Galhardo e no Lucero para ter esse outro homem. Mas se ele tivesse condições de ter, eu também acho que é importante, especialmente pelo que a gente está dizendo. O Fortaleza hoje é um time que ele tenta ir o máximo que ele pode em todas as competições. E você colocar em paralelo reta de mata-mata de Sul-Americana, Copa do Brasil e manter-se bem na Série A é muito difícil. Custa para algumas equipes. Fortaleza sentiu isso na pele em 22. Em 23, mesmo conseguindo conciliar melhor, ainda sentiu no Brasileiro de novo depois que perdeu a Sul-Americana. Então, quando você tem um elenco mais robusto, é melhor. Eu acho que essas peças poderiam ser avaliadas também, talvez para um segundo momento, mas não descartaria do Fortaleza buscar um pouco mais de peças do que ele está buscando agora nesse mercado que a gente está vendo. Que o Marcelo pontuou ali 3, 4 peças, 5 no máximo. Mas tem alguns outros lugares que, se o Fortaleza tiver condição mais na frente de reforçar, eu acho que seria interessante também. Então, acho que ficou estabelecido aqui que para o início de temporada, para Campeonato Cearense e também para a Copa do Nordeste, esse elenco que está sendo montado agora é suficiente. Faço essa ponderação também de que em fevereiro já tem Copa do Brasil. E tem Copa do Brasil. Fortaleza, claro, primeiras fases da Copa do Brasil. Favorito nas primeiras fases, mas vai ter que intercalar em determinado momento as 3 competições. Sim. Copa do Brasil não dá para vacilar. Jogo único na primeira fase. Acho que a Copa do Brasil ela vai pegar para o Fortaleza. Claro, tudo pode acontecer, porque é futebol. Mas eu acho que ela passa a pegar mesmo na terceira fase em diante. Quando vem o pessoal ali que entra depois, aí ela começa. As 2 primeiras fases, eu acho elas mais
tranquilas. Eu ficarei surpreso se o Fortaleza cair na primeira ou na segunda fase. É. A partir da terceira é que eu acho que o bicho começa a pegar um pouco. O negócio Sim, é não, não de dá- fato, não- mas é porque às vezes é aquela coisa, Não, né? futebol tudo pode acontecer, Jogo mas... único é aquela loucura que a E gente sabe como a é. Copa Sul-Americana começa também no primeiro semestre, né? Começa no primeiro Então, semestre. assim, ali pra março você já tem uma quantidade maior de jogos. Abril Abril, principalmente, que já, já vai ainda tá... é começo de ano. a E gente vale tem que lembrar que a janela desse ano é diferente. É. A janela termina antes do final dos E estaduais. a gente Sim. tem que lembrar que no meio do ano, do nada tem lá uma final de Copa do Nordeste, né? Você chegar na Copa do Nordeste, que é em julho, os 2 jogos. Então você pode em chegar julho, no não meio... é junho, não? É julho. É julho, não é isso? A Copa do Nordeste, afinal? É junho, julho. Eu vou dar uma verificada, mas acho que é julho. No meio do nada, você vai estar disputando ali já Série Eu A. achei que era em junho. Eu vou já conferir. Você vai estar disputando Série A, você vai estar disputando Copa do Brasil, Sul-Americana, vai aparecer. nada uma Copa Se do você Nordeste. chegar à final do nada, pá, 2 jogos de final de Copa do que é o que o Nordeste. Fortaleza quer que aconteça, né? Fortaleza Quer que pode chegar vir a chegar a disputar 4 competições simultâneas. simultâneas. Estar em 4 competições. É. Pode vir a acontecer. Então, meu amigo, é pesado. Para o Negócio time é- que mais viaja, o time que mais viajou nesse Que ano mais inteiro. fez jogos. O time que mais jogou no ano inteiro, 78 partidas, mais de 80 mil quilômetros rodados. Tudo bem que na Série A esse ano, você, além do Bahia, tem a volta do Vitória, que é um deslocamento mais curto, mas ainda assim é um adversário apenas É. do Nordeste. O Fortaleza é o time, vai continuar sendo o time que mais vai viajar. Então, pode fazer até mais jogos nesse ano do que o que fez no ano passado. Dependendo se avançar ainda mais na Copa do Brasil, se avança ainda mais na Copa do Nordeste, poderia ter ido à final, seriam mais 2 partidas. Então, E se chegar novamente à final da Sul-Americana. né? exato, mas Isso aí. tem variáveis aí, obviamente, mas vai ser intenso, sem dúvida nenhuma, o calendário. É preciso se preparar. Mas, enfim... É junho mesmo, Martinho. Eu que me atrapalhei. né? Junho, mas mesmo assim, 5 de junho e 9 de junho é a previsão das finais da Copa do Nordeste. Exato. Mas ainda assim, com o brasileiro já rolando, com Copa Aham, Sul-Americana não, com certeza. afundilando a parte da primeira fase, com Copa do Brasil mais avançada, né? É isso que o André tá falando. 4 competições simultâneas ao mesmo tempo, caso o Fortaleza chegue à final da Copa do Nordeste. Sim. Mas o que eu quero colocar aqui agora então, o Fortaleza já está montando o time, está muito próximo de finalizar o time, pelo menos para esse início de competição. Porque vem aí o hexacampeonato e a Copa do o hexacampeonato que eles querem buscar, né? E a Copa do Nordeste. Vocês acham que nesse primeiro momento o time vai focar mais no Campeonato Cearense, de deixar a Copa do Nordeste um pouquinho, não de lado, mas o foco maior do primeiro semestre, desse primeiro momento, é o Campeonato Cearense? Olha, Olha, eu acho que o discurso interno vai ser muito de que não, vamos disputar todas as competições, encarar todos os jogos, não vamos priorizar nada. Mas eu digo não apenas o Fortaleza, eu acho que o Ceará também vai priorizar mais. Esse campeonato cearense ele vai ter um peso muito grande. vai. Pelo que a gente falou Ele aqui vai no ter começo, demais, ele tem uma relevância justamente. histórica Enorme. enorme. Não é mais um título. É um título que pode ser inédito, é um adversário que tenta voltar a ser campeão depois de 5 anos, que tenta impedir que o rival conquiste um feito que ele não conquistou. Sim. O Ceará não conquistou um hexacampeonato na sua história. Então, tem um peso muito grande. E é como o Breno disse, se você, no caso do Fortaleza, não conquista agora, meu amigo, para você voltar a ter essa possibilidade, vai ser muito difícil, vai demorar muito tempo. Então, repito, por mais que não acredite eu que eles vão verbalizar isso, mas apesar de que no Ceará já verbalizaram de que o peso do Campeonato Cearense é muito grande, mas no Fortaleza eu acredito também que se houver ali em determinado momento que você tiver que fazer uma escolha, o Campeonato Cearense ele vai ser visto com mais atenção. Eu acho que tem esse peso. Muito embora eu acho que o Campeonato Cearense ele só exige mais dos times quando você chega na reta final e quando você tem Clássico Rei e aqui e acolá um Ferroviário ou outra equipe atrapalhando. A primeira fase eu acho que vai ser muito tranquila pro Fortaleza, como eu também acho que o Ceará vai passar sem muitas dificuldades. Quando a gente chegar ali na semifinal, final é que talvez a gente comece a ter Sim. uma necessidade de você dividir a atenção. No começo eu acho que não, até pelo investimento que eles fazem, os clubes hoje do Campeonato Cearense vivem um abismo financeiro muito grande em relação ao Fortaleza e ao Ceará, e o Fortaleza principalmente, pelo orçamento que apresenta. Então, eu acho que talvez essa escolha aconteça quando estiver no afunilamento mesmo da competição. E aí eu concordo com o André. Nesse caso, o hexacampeonato, a possibilidade de ser hexacampeão, ela vai pesar mais. Ela vai pesar mais porque é aquilo que a gente falou. Se você perder essa oportunidade, no mínimo daqui a 5 anos só, você vai poder ter de novo. No mínimo. E se você ganhar os 5 anos
posteriores. Ainda A tem Copa isso, do que é muito Nordeste- difícil de acontecer. O A Fortaleza Copa do vai conseguir Nordeste agora. você consegue em outro ano, no ano seguinte tem de novo e você tem condição de brigar mais uma vez. Então, se tivesse que escolher, muito embora eu acho que não vai chegar a esse ponto, mas se tivesse, eu acho que o estadual ele teria esse peso por conta dessa situação inédita. Nenhum clube cearense foi 6 vezes campeão. E o Fortaleza tem essa oportunidade, e eu acho que você deixar passar isso seria muito difícil. Por mais que eles não digam, né, não possam não dizer, mas eu acho que o estadual ele passa a ter um brilho diferente esse ano. Já foi em 23, porque o Fortaleza poderia chegar ao pentacampeonato e chegou, mas com a possibilidade do Hexa, esse brilho se mantém e Aumenta. e há uma pressão também do Ceará, que é o grande rival, de tentar tirar. Então ele é importante para os dois maiores, é importante também para um Ferroviário que tá voltando ali a chegar no seu momento mais positivo. Então é um campeonato que é um pouco diferente. E para o Fortaleza, sem dúvida alguma, ele traz uma coisa a mais que esse ineditismo de um hexacampeonato. Acho que pesa bastante. E qual o tamanho do favoritismo que o Fortaleza tem para conseguir esse hexacampeonato? Aliás, vocês enxergam o favoritismo pro lado do Fortaleza? Porque é o time que tá na Série A, o time que tem maior investimento dentro do Campeonato Cearense, que tem uma base, tudo isso que a gente já conversou até aqui no podcast. Marta, Vocês enxergam esse favoritismo ou é aquela coisa, quando chegar lá no Clássico Rei, não existe lado favorito ou não? eu até acho que tem um certo favoritismo, mas a gente viu que em 23 o Fortaleza dos clássicos só ganhou um clássico, que foi Justamente dos na 5 final. jogos, e justamente ele ganhou e no primeiro jogo da final, não foi no segundo. No segundo Foi empatou. no primeiro jogo da No final. segundo buscou o E empate. eu Isso. achava que o Fortaleza era favorito, mas nos clássicos rei, o Ceará foi lá e venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, Perdeu foi um. isso? Foi. Então, assim, eu até acho que o Fortaleza, por tudo que ele vive no momento, o Ceará é um clube que. Vamos só fazer aqui um paralelo rápido. Os próprios dirigentes do Ceará falaram isso. O que eles estão buscando? Jogadores de Série A que estão em G3, que eles chamam, que não estão sendo aproveitados, jogadores de destaque em Série B e olhando para o mercado de fora. O Fortaleza consegue brigar por jogadores que têm patamar muito maior. Então, é óbvio que quando eu olho o orçamento, quando eu olho as peças contratadas, quando eu olho os O times, time o mesmo comando já... técnico do Voivoda de 21, é claro que o Fortaleza, observando, tem um certo favoritismo sobre o Ceará. Mas é impressionante quando os dois times se encontram pela rivalidade, o negócio se equivale. E você não consegue mesmo. E a gente já viu isso invertido. Vamos lembrar, a gente já viu isso O Fortaleza outros foi anos, tetracampeão com quando o o Ceará Ceará estando na Série A, Série A. exatamente, a gente já viu isso invertido. E viu de novo dessa forma lá em 2006, aquele time que o Ceará foi campeão, o Fortaleza tinha goleado o Ceará 2 vezes, chega na final, perde. Então, acontece muito isso. O Clássico Rei ele é muito imprevisível. Se você me perguntar se você acha que o Fortaleza tem um certo quê de favoritismo, eu acho que tem. Mas quando a gente bota o Clássico Rei lá, meu amigo, é muito imprevisível. Realmente não dá, é difícil a gente fazer projeção. Acho que o Fortaleza tem essa pinta de favorito por tudo que ele está vivendo hoje. Orçamento, elenco, o patamar que o time tá, o comando técnico Aí eu longevo. coloco outra situação. Vai que o Ceará vence. Vocês acham que por tudo isso que o Breno estava citando e tudo isso que a gente sabe, ficaria... seria uma decepção, seria um fracasso no início do ano do Fortaleza? Não, acho que quando Não. você coloca as duas maiores camisas do estado lado a lado, numa final principalmente, não dá pra dizer que é fracasso. O torcedor vai ficar decepcionado pela chance A de... decepção existe. Poxa, você tava com X, poderia ser X e perdi. E Isso. pro maior rival. Mas eu acho que não chega a ser fracasso. Fortaleza e Ceará, você não pode dizer que os dois eles têm a obrigação de chegar na final, por tudo que eles fazem, por tudo que eles representam o estadual. Quando o Fortaleza e Ceará não chegam na final do estadual, sempre há muita crítica, porque é um abismo que eles investem do que os demais investem. Mas daí a obrigação a ser campeão é outra história. Exatamente. E eu concordo total com tudo que o Breno disse. E ainda acrescento um detalhe. Sei que estamos no Fortaleza Cast, mas o tema aqui é o favoritismo do Fortaleza. Isso. Então envolve diretamente a O pergunta. Ceará. O Ceará, eu vejo para 2024 um Ceará que parece ter processos, ter uma estrutura, ter um departamento de futebol mais organizado do que teve em 2023. Parece que o Ceará, até que o goleiro do Ceará vai ser o goleiro que no final, na final do campeonato, foi o goleiro Defendeu o pentacampeão do Fortaleza. Isso. Foi o Fernando Miguel. E muita gente lembra da falha que ele teve na final, no segundo jogo da final, no gol do Janderson, né? Isso. Que vai o segundo gol do Ceará, que ele vai tentar encaixar a bola escapa dele e acaba entrando. Mas pouca gente lembra que o Fernando Miguel faz uma defesa nos minutos finais, no chute do Luvanor, quando o jogo já estava 2-2, que é uma defesa, a defesa que garante o resultado ali. Não digo que foi um milagre, uma defesa espetacular de outro mundo, mas foi uma defesa importante. No momento de pressão. No momento crucial do jogo, numa finalização difícil. Se o torcedor não estiver lembrando desse lance,
procura aí rever, mas foi uma defesa importante do Fernando Miguel, que fez na vitória sobre o Bragantino, reta final do ano ali, uma defesa fundamental também para garantir a vitória no momento que o Fortaleza não estava conseguindo ganhar de ninguém. E aí depois deslancha, ganha do Goiás, ganha do Santos, enfim, mas o goleiro titular do Ceará em 2024 tende a ser o goleiro que era o goleiro titular no pentacampeonato do Fortaleza. Então tô pegando só esse exemplo para mostrar um pouco que eu vejo, na minha opinião, vejo o Ceará com os processos, com estrutura de departamento de futebol mais equilibrada do que teve no ano passado. Então não dá para você colocar na conta de que se o Fortaleza não for campeão, é um fracasso. De maneira nenhuma. E na Copa do Nordeste? Na Copa do Nordeste, além do Ceará, ainda vai ter logo esse combate e esse duelo contra o Bahia. O Bahia que a gente já falou, todo o investimento, e também tem Rogério Ceni como treinador. Sim. E vai reencontrar novamente aquela coisa toda. A gente sabe o quanto o Ceni também foi importante nesse momento Rogério do Ceni, Fortaleza. pela primeira vez, vai disputar uma Copa do Nordeste sem ser pelo Fortaleza, exatamente. Então vai ser um momento também muito importante. Dentro da Copa do Nordeste, como que vocês enxergam a atuação do Fortaleza projetando mesmo? Até onde o Fortaleza pode chegar? Porque, se eu não me engano, as metas, na meta lá de planejamento que o time faz, eu não sei se foi semifinal, semifinal, né, da Copa do Nordeste, o que aconteceu em 2023. O Fortaleza chegou até a semifinal, enfrentou o Ceará, acabou perdendo em um jogo disputadíssimo, 3-2 o final do jogo, em que o Fortaleza também teve chance de marcar mais gols, o Ceará também, enfim, clássico rei, como a gente conhece, foi um jogo muito disputado. Mas o Bahia não estava tão bem. O Bahia já estava recebendo investimento do Grupo City, mas enfim, ainda não era o Bahia que está se montando, que agora a gente está vendo. Nesse cenário de Copa do Nordeste, onde é que vocês enxergam o Fortaleza? Eu acho que o Fortaleza tem boas condições de chegar na final, né? Até de superar o próprio planejamento. Tem essa questão do Bahia, como você citou, que está investindo muito e vai entrar como um dos E tem o favoritos. Vitória que voltou para a Mas o Série A Fortaleza, também, né? sem dúvida alguma, ele é favorito também. Ele é um dos favoritos. Se você tiver que escolher ali 2, 3, 4 times que você acha que pode ser campeão, certamente o Fortaleza vai estar no meio de todo mundo que fizer essa escolha. É aquilo que a gente falou. Ele tem a investimento e capacidade técnica de chegar o mais longe possível, até na decisão. Eu nunca vou colocar aqui a obrigação de título, porque envolve tanta coisa, às vezes dentro do campo mesmo, na hora do jogo, sabe? Acontece alguma coisa que muda toda a perspectiva que se tinha. Mas eu acho que o Fortaleza, ele entra sim como um dos favoritos, como ele tem entrado nos últimos anos. Ele é um time de Série A, ele é um time de investimento alto, que tem jogadores de um nível mais alto, e ele pode sim ser campeão da Copa do Nordeste. Acho até que, se você pegar, por exemplo, da perspectiva de quem é de fora do estado, de quem não é cearense, e que acredita que seu time tem condição de chegar na final, eles sempre olham para o Fortaleza de uma maneira diferente, como um possível adversário numa decisão, numa disputa de título. Certamente o pessoal do Bahia, quando vai analisar hoje a tabela da Copa do Nordeste, eles colocam o Fortaleza como um dos possíveis times a disputar com ele a decisão. Como eles podem olhar assim para o Ceará também, por conta da questão de tudo que envolve da tradição e do que esses times têm hoje, de elenco e de estrutura para chegar até lá. Fortaleza, para mim, é um dos times que pode chegar à final, até superar, repito, o que colocou no seu planejamento. Agora, obrigação de título eu acho que não tem, porque isso envolve muitas outras coisas. E pressão? Vocês acham que existe pressão para a Copa do Nordeste? Para complementar, esse ano mesmo, Bahia e Fortaleza eram os dois nordestinos na Série A. E eles já eram apontados como os favoritos da competição. Da Copa do Nordeste. Da Copa do Nordeste. Justamente pelo investimento e etc. E quem foi campeão foi o Ceará. No final, foi o Sport. Sim. 2 times que estavam na Série B. Então, assim, isso pode acontecer. Se a gente for olhar, como o Breno disse, Bahia, Fortaleza, o Vitória agora de volta à Série A, em tese seriam os 3 favoritos, mas não dá para você descartar Ceará e Sport. Então, acho que esses 5 aí são os que mais brigam, mas sem dúvida o Fortaleza com não digo uma responsabilidade, nem uma pressão que você falou. O Fortaleza tem pressão para ser campeão da Copa do Nordeste? Acho que pressão não, mas uma responsabilidade ou pelo menos um peso um pouquinho maior para chegar numa final novamente, isso aí talvez tenha. Porque o Fortaleza defendia o título no ano passado, acabou sendo eliminado pelo Ceará. Vale lembrar que o Fortaleza foi campeão 2 vezes nos últimos 4 anos. Isso, né? isso. E aí, ficar 2 anos, nesse momento que o Fortaleza vive agora tão bom, ficar 2 anos, digamos assim, sem vencer uma Copa do Nordeste, seria uma pressão?
Eu acho que depende muito, Marta, também da questão do estadual, porque se você não ganhar a Copa do Nordeste, E mas nem o você é estadual. ex-campeão, eu acho que uma coisa se equivale para outra. Agora, se você perde o Hexa... É, porque a final do estadual ela vai ser antes da final da Copa do Exato. Nordeste. Agora, se você perde o hexacampeonato e você não chega nem na final da Copa do Nordeste, aí eu acho que a cobrança pode acontecer. Não uma cobrança exacerbada, mas o torcedor vai cobrar um pouco, porque dessas duas competições, o torcedor sempre tem expectativa de que pelo menos em uma você dispute o título. Por tudo que o Fortaleza vive hoje. A expectativa é essa. O estadual é geralmente a competição mais provável que você chegue. A Copa do Nordeste é uma competição, como o André falou, que não tem só 2 favoritos. Tem ali 3, 4 times, às vezes até 5, que podem chegar. Então a cobrança para a Copa do Nordeste é diferente. Mas eu acho que essa história de faz muito tempo que não ganha a Copa do Nordeste, ela só vai acontecer se por acaso o Hexa não vier também. O Hexa vindo, meu amigo, você já tem o primeiro semestre todo resolvido. É garantido. verdade, não isso é vai, verdade. o torcedor já Tá vai. resolvido. E até pelo mesmo o semestre. torcedor, você perguntar pro torcedor do Fortaleza, claro que essa escolha, ela não é condicional. Uma coisa não depende da outra, Claro que mas não. estou colocando no mundo hipotético. Você tem duas possibilidades. Você prefere perder a Copa do Nordeste e ganhar o Hexa, ou perder o Hexa e ganhar a Copa do Nordeste? Tenho certeza que a maioria, pelo menos, da torcida Vai do Fortaleza escolher o Hexa. iria escolher o Hexa. É, até porque, como a gente já apontou, seria histórico, é uma coisa que nunca aconteceu, inédito e tudo mais. Mas agora passando para Campeonato Brasileiro, que eu acho que é aí que o negócio vai começar a apertar, que vai começar a ficar mais sério. A meta do Fortaleza é a permanência, permanecer por mais um ano. Lembrando que disputar em 2024 já é algo inédito para o nordestino na era dos pontos corridos, porque o Fortaleza vem há 6 anos disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, na elite do futebol, algo que nunca tinha acontecido. Então, Que por é si um só, feito também. que é um feito, por si só já é inédito, já é histórico. Conseguir mais um ano, conseguir em 2025 também estar dentro do Campeonato Brasileiro na Série A, vai aumentar a história, já vai dar uma margem a mais para o Fortaleza nesse cenário histórico. Mas vocês acham que colocar como meta apenas a permanência, depois de tudo que o Fortaleza tem entregado nesses últimos 5 anos, é pouco? Vocês esperavam um pouco mais? É pouco e eu vou dizer que ela é uma meta colocada de maneira mais branda, só que ela não é tão real assim. Porque o Fortaleza coloca que a meta é permanência, mas bota 12º lugar. O 12º lugar não é só permanência. E vai para a Ele vai pra Você vai para Sul-Americana. a Sul-Americana. Então, na real, se o Fortaleza colocou como meta, no seu documento lá que apresentou aos conselheiros, aos sócios, que quer terminar pelo menos em 12º, você está dizendo de outra forma que você está querendo uma competição internacional. Não é só a permanência. A permanência é o que você fala, é o que você verbaliza, para que o sarrafo não esteja tão alto e você não frustre o torcedor. Porque no ano passado, a gente fala esse ano que está tão próximo, né? Mas no ano passado, o Fortaleza em algum momento deu o sinal de que iria brigar pro G6 de novo. Sim. E tava todo A, mundo... a maior parte da E temporada. tava todo mundo pensando, poxa, vai disputar de novo a Libertadores, porque quer queira, quer não, foi a pré-Libertadores ano passado, mas foi jogo de Libertadores, foram 4 Sim. jogos de Libertadores, e aí o torcedor, poxa, mais um ano seguido na Libertadores, e aí o time começa a cair, vai pra Sul-Americana, que era uma competição que tava indo bem, que poderia ser interessante, só que chegou um momento que ficou-se com receio do Fortaleza não jogar a Sul-Americana. E aí foi que você viu o quanto é importante uma competição internacional. Todo mundo dizia, se não tiver nem a Sul-Americana, que vai ser uma tragédia. Então, qualificou-se que se o Fortaleza ficasse na Série A, mas não tivesse a Sul-Americana, seria fracasso. Olha o que Exatamente. foi interpretado em algum momento. Você vê como tem peso hoje para o Fortaleza você estar numa competição da Conmebol. Então, se você coloca lá 12º, você quer estar numa competição internacional no ano seguinte. E é o que o Fortaleza quer. Por mais que ele diga apenas manutenção, para evitar que haja frustração por uma expectativa mais alta. Mas o Fortaleza tem plena condição de brigar, por mais que isso. Acho que até no ranking de clubes o Fortaleza está acima disso. No ranking da CBF. Então ele consegue brigar para estar entre os 10, para estar entre os 8. Tem condição de fazer isso. Mas o que dá para perceber é que a diretoria não está elevando tanto a expectativa para o que vier ser lucro e não ficar naquela cobrança. Peraí, a gente esperava isso, veio só isso. Uhum. Porque a Série A, manter-se na Série A não é pouca coisa já. É muita coisa. Quanto mais você fica na Série A, você mantém o projeto, você sustenta aquilo que está acontecendo. A Série A ela é importante financeiramente, ela é importante por questão de vitrine, ela é importante porque muito jogador vem porque quer jogar a primeira divisão da Liga Brasileira, tem jogador que vem de fora porque quer jogar a Liga Brasileira, a primeira divisão. Então estar na Série A é muito importante, já não é pouca coisa. Especialmente para um clube do Nordeste que está muito distante dos demais, que viaja muito mais que os concorrentes, ele ficar na Série A por mais tempo já é uma coisa muito importante porque ele consegue
ter uma regularidade. Agora, o Fortaleza tem entregado muito mais que isso, como a Marta falou. Por isso que a expectativa do torcedor, e eu acho que internamente também, pela 12ª colocação, é sempre estar disputando um torneio internacional. E outra, o Fortaleza chegou à final da Sul-Americana. Ele sabe o caminho, ele sentiu esse gosto. Para o Fortaleza, só participar, só estar ali, só disputar, não serve mais. Não é suficiente. Quando você chega a sentir o gosto de disputar o título, eu cheguei na final, amigo, eu posso chegar de novo. O cara vai pensar dessa forma. O torcedor pensa dessa forma, ou quem tá lá dentro pensa dessa forma. Então o Fortaleza, a partir de então, ele passa a disputar essas competições. Acho que o Vojvoda é não um dos principais que pensa dessa forma. Exato, não satisfeito só em avançar de fase. Avancei uma fase, cheguei no mata-mata. Não é mais só isso. É você chegar de novo para disputar. A Libertadores, se você tá lá, por saberem que é uma competição de nível mais elevado, você pode até ter essa perspectiva. Não, se eu chegar na fase, avançar ali para as oitavas ou para as quartas, já é uma vitória e tal. Mas na Sul-Americana, para quem já sentiu o gosto da final, só disputar e chegar numa fase seguinte já não vale a mesma coisa. E com um detalhe, me parece também que esse discurso do Fortaleza de permanência na Série A seria bom, passa muito não apenas pelo 2024 só, mas pelo todo. Porque se o Fortaleza, entre aspas, só fica na Série A, ele fica pelo 7º ano seguido. Exatamente. Ele vai para uma 7ª disputa de Série A. Se nenhum time do Nordeste ficou 6 anos seguidos, você avalia 7. Então ele estabelece mais uma marca, consegue uma consolidação ainda maior na elite do futebol brasileiro e não deixa de ser um feito. Não deixa de ser um feito. Não deixa de ser, porque se termina o ano, independente do que o Fortaleza conquiste nas outras competições, se ele não conquistar nenhum título, vamos dizer assim, mas ele chega no final do ano e garante a permanência, a chancela do 2024, a marca do 2024 do Fortaleza vai ser: conseguiu ficar 7 anos seguidos na primeira divisão. Que é uma marca muito difícil. Por si só já é uma coisa muito, muito grande, muito grandiosa, né? Mas o fato é que eu acho que também ninguém pensa que o Fortaleza... vai começar o Campeonato Brasileiro. Começa amanhã, pronto. O Fortaleza está brigando por quê? É contra o rebaixamento? Eu acho que não. Não. Na minha visão, briga por G10. Por G10. É onde eu enxergo que, que a briga do Fortaleza seja meio essa. Pra cima. Meio pra cima. É dali. O que não inviabilizaria um 11º, um 12º colocado, porque a linha às vezes é muito tênue. Sim. Foi na última rodada contra o Santos que o Fortaleza se confirmou na 10ª colocação. Nos últimos segundos. Nos últimos segundos. O gol do Lucero foi ali no último lance do jogo. O gol do Lucero, ele teria ficado na 2ª página da tabela. Mas é pra brigar por ali. É ali no meio de tabela, brigar por primeira página. Tanto é que nesse ano o Fortaleza em nenhum momento, apesar de que em determinado momento passou uma preocupação ao seu torcedor, mas o Fortaleza não entrou na zona do rebaixamento nenhuma rodada. A pior colocação do Fortaleza nessa Série A de Campeonato Brasileiro foi um 13º lugar. Isso. Então ele esteve ali, em termos de pontuação, em determinada hora ficou mais próximo, mas em termos de colocação ele nunca esteve ali com a corda no pescoço. Exatamente. Eu acho que para claro que pode acontecer. Em 2022 ninguém esperava também que o Fortaleza fosse passar um turno inteiro na lanterna, aliás, no Z4 e várias rodadas na lanterna. Mas aconteceu. Só que o que a gente está projetando é que não enxergamos que o Fortaleza brigue contra o rebaixamento, brigue pela permanência. A briga é G10 para cima. E na Copa Sul-Americana? Já sabemos o caminho da final, como o Breno pontuou. A meta é quartas de final. Eu achei uma meta ousada. Achei uma meta... de pra ok pra ousada. Porque, pra ousada. Chegou uma vez na final. Mas, gente... A meta é o mínimo, né? Digamos assim. É o mínimo aceitável. Eu não chamo de ousado, não. Porque, eu repito, quem chegou na final... Não, eu sei, Breno. Mas tem outras variáveis aí. Tem ainda não sabe qual é o grupo e não sabe o chaveamento. Mas o Fortaleza mostrou que consegue brigar de igual para igual. Consegue, mas é porque na Copa Sul-Americana, essas variáveis, elas são ainda maiores do que dentro da competição de pontos corridos. Porque no mata-mata, você tem aquele momento ali, acabou. No brasileiro, você tem tempo para se recuperar. Mas a Sul-Americana, ela é diferente. Ela é competição internacional, ela vai ter um Boca Juniors disputando. Eu acho que ousado, assim, na minha concepção, quando você diz que uma coisa é ousada, é uma coisa que você está qualificando como muito difícil. E eu não acho muito difícil o Fortaleza chegar em quartas de final. Muito difícil, eu não acho. Pode ter uma complicação ou outra, dependendo do grupo, de quem você vai pegar no mata-mata, mas muito difícil...
eu acho que eu não acredito que seja pelo que o Fortaleza vem fazendo. O Fortaleza, no primeiro ano de Libertadores, avançou para a fase Pras de oitavas de oitavas. final. E isso não era brigou, ousado. E não brigou mais, assim, como é que a gente pode dizer? E era ousado porque ele estava num grupo onde ele tinha times tradicionalíssimos. Alianza River Lima, Plate, River Plate, Colo-Colo. Colo-Colo. Então, e ele conseguiu avançar. E eu acho que ele só não foi mais competitivo naquele momento porque ele perdeu muitos jogadores por lesão e E por cartão porque naquela estava situação. muito pressionado na Série A Tava também. pressionado, Vamos o lembrar time que chegou naquele lá. momento estava Exato. complicado. Então, eu acho que tinha até condição de ter feito uma situação melhor. Na Sul-Americana também. Tudo bem que eu não vou colocar aqui que ele tem. Que não seria usado, por exemplo, ele falar em disputar o título de novo. Principalmente porque tem um Atlético Paranaense novo, que é um time que ganhou já 2 Sim. vezes. Tem outras equipes que podem vir também caindo da Libertadores. Tem time argentino muito tradicional que dessa vez não foi para Libertadores e veio para a Sul-Americana. Então, fica mais difícil a competição de você brigar pelo título. Agora, eu não consigo achar que chegar em quartas de final seria alguma coisa ousada. Eu acho que seria uma meta interessante para o Fortaleza. Eu, sinceramente falando, não acho que tão ousado. a campanha que o Fortaleza fez nesse ano, ela, sem de maneira nenhuma tirar os méritos e merecer, longe disso, torcedor, pelo amor de Deus. Mas o torcedor viu que dava para chegar na final também, quando ele viu o caminho que o Fortaleza iria percorrer até lá. E aí a gente vendo o caminho, a gente pensa, pô, dá para chegar, dá para ir, e tanto é que foi. Agora, por isso que eu classifico assim, porque vai depender muito do caminho que o Fortaleza terá. Por exemplo, a Marta falou do Boca Juniors. O Fortaleza está no pote 2. Ele pode vir a cair num grupo com o Boca. Ele passar em segundo, por exemplo, no grupo que tem Boca, que pode passar em primeiro, longe de ser absurdo, ok? Aí ele vai ter um desafio a mais. Porque ele vai vai encarar os times que vêm da Libertadores. Isso. Ele obrigatoriamente encara um adversário da Libertadores, lembrando porque ele que passaria esse como ano segundo ele do passou grupo. em primeiro, já foi direto para a fase, já foi direto para as oitavas. Exatamente, mas teria um duelo anterior contra um time que vem da Libertadores. Esse time que vem da Libertadores, aí, meu amigo, aí pode ser qualquer adversário complicado de ou peso. Não. E aí, ou não, mas é um passo a mais que você vai dar. Aí você vai ter o sorteio. Você pode pegar um outro adversário. Enfim, eu acho que a questão do saber até onde ele pode chegar na Sul-Americana passa também pelo caminho que ele pode percorrer, pelos adversários. Que eu coloco como... Eu vejo a Sul-Americana com muitas variáveis a mais do que essas outras competições. Porque são muitos times, são muitas possibilidades, são muitas coisas que podem acontecer. Pode ser um caminho mais tranquilo, pode ser um mais complicado, pode ser que tenha zebra, pode ser que não tenha. Pode ser. Por isso que eu acho que as quartas de final foi uma meta ousada do Fortaleza. Eu acho um pouco ousada. Mesmo que já tenha chegado até a final em 2023. E chegou bem, chegou com méritos. Mas, como o André falou, se, por exemplo, o Corinthians não passa do Estudiantes e o Fortaleza reencontra o Estudiantes, a gente não sabe o que poderia acontecer. Tinha condições de brigar e lutar de frente? Com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas é diferente você ir lá pra Argentina... Exatamente. Tanto tinha que o Corinthians eliminou os Estudiantes. Exatamente. E pro Fortaleza não teve o Fortaleza não teve essa dificuldade toda. Contra o Corinthians, não, longe disso. Então, exatamente. É o que eu tô dizendo. O Fortaleza hoje ele consegue encarar qualquer equipe. Claro que tem equipes que ele consegue ter um pouco mais de dificuldade, mas até nisso, se você pegar nos últimos anos, os últimos campeões da Libertadores quase todos são brasileiros, né? Se a gente pegar nos últimos recorte dos últimos 5 anos, quase todos são brasileiros. Sim. E aí, quando você coloca, o Fortaleza pega essas equipes que ele enfrenta no Brasileirão e muitas vezes ele consegue, se não vencer, empatar, tirar pontos. Se ele consegue com esse sparring do futebol brasileiro na Série A e o futebol brasileiro vem dominando a Libertadores, eu acho que ele consegue enfrentar qualquer equipe da Sul-Americana hoje. Por isso que eu não acho ousado. A gente fala aqui do Boca, às vezes, de outras equipes, pela camisa que eles têm, mas os brasileiros têm ido melhor quando pegam essas equipes na Libertadores e o Fortaleza enfrenta justamente essas equipes que têm ganhado na Série A. Por isso que eu acho que ele consegue enfrentar. Não, eu respeito a opinião de vocês, mas acho que eu repito, na minha concepção, ousado é uma coisa que é muito difícil. E eu não vejo como muito difícil, mesmo tendo equipes de camisa de tradição, o Fortaleza chegar nas quartas de final. Não quer dizer que ele vai chegar. Ele pode nem chegar lá, mas eu não acho muito difícil hoje o Fortaleza chegar em quartas de final de uma Sul-Americana que tem um nível ainda mais baixo do que uma Libertadores da América. E o papo tá muito bom, a discussão tá muito boa. Quando sair os grupos da Sul-Americana, a gente vem aqui Fortaleza Cash, falando, mas aí já dá pra projetar um pouco melhor, sabendo quem serão os adversários, porque agora eu tenho que encerrar o Fortaleza Cash. Já estão batendo ali na porta, porque a gente tem que ir embora, rápido, né? Hein? Passa rápido. É o Bandeira. Voando. Passou voando. Mas claro que semana que vem tem mais. Toda semana estaremos tanto no YouTube do Jogada, também na telinha da TV Diário
diário às 10 horas da noite, toda sexta-feira, e no seu tocador de podcast preferido, obviamente. Quero agradecer André e Breno Rebouças Tamo junto, por Martício. participarem aqui Marta. do nosso Valeu primeiro demais. Fortaleza Cast do ano, projetando tudo para 2024. Vamos ver no final da temporada quem que chegou mais perto, viu? De acertar o que ia acontecer na temporada. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Mais um Fortaleza Cast. E semana que vem tem mais. Um abraço, vazei.